Paz, tudo bem com você? Já faz algum tempo que eu tenho pensado em gravar um vídeo e compartilhar nas redes sociais. Eu tenho vários contatos, várias pessoas que eu conheço nas minhas mídias sociais e eu gostaria de compartilhar uma mensagem que fugisse um pouco das circunstâncias, não sendo oportunista em trazer aqui uma mensagem de autoajuda ou de conforto, de consolo, que seja, mas muito mais que isso, uma mensagem de vida, porque não há bem maior para nós do que a vida. E a vida ela não é uma extensão determinada ou delimitada pelo tempo que nós vivemos aqui na face da Terra. É claro que como expressão humana, como existência humana, isso que acontece desde o nascimento, desde a concepção até a partida, até a morte do corpo, a vida humana é isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E quando nós falamos de eternidade, nós não podemos de maneira alguma distanciar-nos do que diz a palavra a respeito da eternidade. É uma realidade. Deus tem a eternidade preparada para quem quiser viver esta eternidade ao lado dele. Nós costumamos muito, o ser humano, costuma muito relacionar Deus com a morte. Quando alguém parte, e nesses tempos a gente tem falado muito sobre isso, ouvido bastante sobre isso, escutado muito sobre a morte. E a gente ouve também algumas menções bondosas, dizendo assim, ele agora está no céu. Que Deus deu um bom lugar, que Deus tenha ele no descanso. Mas nós devemos, em muitos casos, respeitar a vontade da pessoa. Por que eu digo isso? Porque em muitos casos a pessoa, enquanto viva aqui na Terra, não quis isso. Talvez não tenha manifestado isso com palavras, mas o modo como a pessoa viveu demonstrou que ela não queria o céu. Ela não queria a vida eterna. Quando nós falamos céu, logo imaginamos a presença de Deus. Porque onde Deus está é o céu. A presença dele, a glória dele, traz o céu até nós. E o céu é morada dele, mas ele tem uma morada especial para aquele que quiser. Jesus falou assim, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse ao contrário, eu diria também, não tem morada nenhuma. Mas ele disse, eu vou preparar moradas para vocês e quando eu vier, eu vou levar vocês para onde eu estiver. Mas Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, não é o fato de a pessoa deixar de existir aqui que ele passa a viver uma eternidade ao lado de Deus. Muito pelo fato de que nem toda criatura é filha de Deus, ou é filho de Deus. O Senhor Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos, assim que ele estava subindo aos céus, vocês devem ir por todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando ele fala criatura, ele remete ao fato de que nós somos sim criaturas dele, a princípio, e que por meio de Jesus, conforme está escrito no livro de João, no capítulo 1,
verso 12, 13, 14, diz que é aquele que crê em Jesus, que o aceita e que o confessa como Senhor e Salvador, esse se torna filho de Deus. Recebe o direito de ser filho de Deus. Então, ser filho de Deus é uma decisão pessoal, que Deus deixou para que nós tomássemos esta decisão. Ele não obriga ninguém a ser filho dele. Por outro lado, ninguém é obrigado a passar a eternidade longe de Deus ou ao lado dele. É uma escolha pessoal. É uma escolha de cada um. E é uma escolha que ninguém pode fazer por mim. Isso é redundância o que eu estou dizendo aqui, mas ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer, cada um tem que fazer a sua escolha. Nós não devemos entender que o fim da existência na Terra é o começo de uma vida com Deus. Porque a vida com Deus começa agora. A palavra do Senhor diz em João capítulo 5, verso 24, assim, aquele que crê em Jesus, que crê nas palavras que eu falo, que crê em mim, não morrerá jamais, pelo contrário, já passou da morte para a vida. Então é aqui. Diz também a palavra no livro de João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, a vida eterna e a vida com Deus começa aqui. Ela não começa a partir do momento que se morre. Porque se fosse assim, seria muito simples, né? Basta a pessoa deixar de existir aqui que já está com Deus. Não é esta a realidade, porque não foi uma escolha da pessoa. E Deus respeita muito isso, a escolha pessoal. Eu não posso escolher para um, para outro. Olha, esse vai morar com Deus, esse eu desejo. Claro, nós desejamos, quem diz que não? Nossa mensagem é de amor. Nossa mensagem é uma mensagem que leva amor e esperança ao coração das pessoas. Mas as pessoas precisam entender que a decisão delas influencia no futuro espiritual. A eternidade existe. A vida eterna existe. A perdição também. Porque o Senhor Jesus falou que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então tem vida e tem perdição. Se há essas duas situações, eu preciso escolher uma. Naturalmente, ao nascer, o homem não precisa fazer escolha nenhuma para viver longe de Deus. Mas para ir para onde Deus quer levar aqueles que confessar o nome do seu Filho, precisa ter uma escolha. A palavra do Senhor diz em Marcos 16, 18, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então precisa ter uma escolha, precisa ter uma decisão e confessar o nome de Jesus. Esta mensagem de salvação é para todos, porque ele diz a palavra para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se tem a vida eterna, tem a vida, a eternidade sem vida. Tem o perecimento. Se tem a salvação, tem a perdição. Mas a escolha é sua. A escolha é de cada um. Ninguém é obrigado. E se eu quero aproveitar um pouco dessa situação que nós estamos vivendo, nós estamos combatendo um inimigo quase que invencível, que é essa situação do vírus, que a esperança da humanidade está voltada para a vacina. Mas quem disse que a vacina vai livrar da morte? A vacina pode combater o vírus, pode evitar a infecção, mas não pode evitar a morte. Porque só o nome de Jesus Cristo é que dá vida. A palavra diz em Atos capítulo 4, verso 12, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos, a não ser Jesus Cristo, Senhor.
É no nome dele que você pode ser salvo. E é o seu futuro espiritual, é a sua eternidade. Talvez as palavras não são tão convincentes, pode ser um pouco rudes, essas que eu estou dizendo, mas é a verdade. Com relação à palavra de Deus, não é a verdade minha. O que tem eu a ver com a sua vida, não é? O que me importa a maneira como você vive? Na verdade, cada um é livre para viver da forma que quiser. Mas o céu é para aqueles que escolhem morar com Ele, com o Pai. Pense nisso, pense na sua salvação. Você pode entregar o seu coração para Jesus onde você estiver, com as suas palavras, crendo na palavra de Deus. O sacrifício dele lá na cruz foi para pagar os nossos pecados. O sangue dele derramado lá foi para limpar as nossas almas. A ressurreição dele foi para nos dar a vida eterna. Então você pode confessar Jesus onde você estiver. E se você precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo. Eu ajudo você com toda a sinceridade do meu coração, para que você possa conhecer o melhor que Deus tem para você, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus te abençoe e tomara que você tome a melhor decisão da sua vida.